Que maravilha. Boa noite, gente. Boa noite vocês que estão chegando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando aqui uma live, né? Boa noite, Tony, Lari, um beijo, um cheiro para todo mundo que está entrando agora. Estamos retornando a esse ciclo de lives, né? Dialogando sobre questões de teatro e sobre questões de arte, de cultura, de tudo que está aí ao nosso redor e que a gente está acompanhando muitas coisas, né? Hoje a gente retorna com uma pessoa daqui de Sergipe, com o Rogério Alves, né, que daqui a pouco está chegando, ele já me sinalizou. Um cheiro, Candice, boa noite de lua cheia. Tony também, bom te ver. Nara tá aí também, que bom, que bom. Patrícia, acabou de entrar, um cheiro, Patrícia. E aí, essas lives, elas estão também servindo para esse momento de troca, né? Esse momento onde a gente vai estar trocando, né? Onde a gente vai estar se conectando, se fortalecendo de alguma maneira, enquanto artistas, enquanto pessoas que estamos vivendo esses tempos tão... onde a gente tem que repensar mesmo, onde a gente tem que suspender algumas coisas, algumas atividades. Professora Graça Teixeira, da UFBA, um cheiro, da museologia, uma querida. Então, eu estou só esperando o Rogério entrar para a gente começar esse papo, né? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre essas questões de impacto à nossa cultura, a gente vai estar falando do que a gente quiser falar, a gente vai estar falando do que provocar a gente vai estar falando o que vocês quiserem que a gente fale e o que a gente quiser falar também. É isso. Né? Eu acho que esses instantes de diálogos, eles têm servido bastante para a gente estar cumprindo esse papel de tocar nas nossas inquietudes, nas nossas inquietações, né? A gente está sendo bombardeadas e bombardeados de tantas informações, né? E hoje, para falar sobre tudo isso comigo, eu convidei Rogério, né, que é uma figura daqui de Sergipe, da cena cultural daqui, para a gente estar se inquietando, né, e se provocando também, e se conectando, né, como é possível se conectar, se apegando ao que é possível se apegar junto com ele, né, que eu acho que tem muito a contribuir tanto para a cena cultural daqui de Sergipe, quanto para esse projeto, né, essa proposta de lives, e estar perto também e, enfim, lendo vocês, né, interagindo com vocês, né? Brunessa acabou de entrar, um beijo, Vitor também aí, que bacana, que bacana. Então daqui a pouco Rogério vai estar aparecendo aí. Esse ciclo de lives também, né? Teatro em Fluxos, ele surge com essa necessidade da gente estar circulando e em fluxo com várias falas da gente. E eu acho que essas dúvidas, essas perguntas que a gente vai trazendo aqui, elas ajudam a gente a se movimentar, né, a avançar de várias formas. Rogério acabou de entrar, então vou convidá-lo aqui agora. Cadê? Sim, eu acabei esquecendo de fixar aqui o tema dessa live, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer com muita calma, tá? Deixa eu só convidar o Rogério, que já está aqui, né? Deixa eu vê-lo. Vamos aguardar. Ai, queridão! Queridão! Que bom lhe ver, que bom lhe ver.
estar aqui para trocar com você. Boa noite. Boa noite, Luan. E aí, tudo bem? Tudo na mais perfeita desordem. Antes de começar aqui, vou estar falando um pouquinho de Rogério, mas não mais do que ele. Eu acho que ele vai falar mais hoje. Rogério, ele é um dos fundadores de um grupo chamado Boca de Cena, o grupo teatral Boca de Cena. É ator, diretor, produtor, gestor cultural. Tem um projeto aí fantástico que é a Blitz Cultural também, que daqui a pouco ele vai estar falando um pouquinho. Tem formação em licenciatura em teatro pela UFES também. E, enfim, eu começo perguntando assim, Rogério, quem é você? De onde você veio? E para onde você vai? Eu sou um ser humano, vim do planeta Marte e vou pro planeta Explosão. É uma boa, é uma boa, é uma boa. Eu gosto de estar perguntando isso assim, porque além dessas informações que eu acho que descrevem uma parte de várias partes que a gente né? Essas funções que a gente acaba sendo enquanto artistas, a gente assume tantas, né? A gente é tanta coisa, né? Para além de atores, diretores, produtores, gestores culturais, enfim. A gente é mais do que isso, por isso eu começo fazendo essa pergunta. Enfim, queria saber como você está nesse momento. Olhe, eu estou me reinventando, porque pensar o teatro, falar assim, a minha fala ela vai ser muito voltada para o teatro, para o universo do teatro, né? Então, o teatro, que é esse fenômeno do encontro, e nesse fenômeno do encontro a gente provoca trocas múltiplas, e agora a gente está falando de uma coisa que a gente tinha um olhar, né, um olhar meio que duvidoso, que era justamente esse universo virtual, e que hoje ele é quem está sendo essa ponte de ligação entre a gente. Então é a partir dele que a gente está se reinventando, né? Que incrível isso. A partir dessa coisa do virtual, pensando do teatro, pensando nessa reinvenção, pensando, por exemplo, em lives. Aí, pensando, por exemplo, numa blitz cultural que a gente sempre realizou de corpo presente, e agora a gente precisou repensar o contexto do tempo presente. O que é que o contexto do tempo presente está pedindo para a gente? E aí eu respondo a sua pergunta, quem é Rogério, né? Rogério é essa pessoa que olha para a vida e vai com ela, anda com ela. Por isso que é essa explosão. Tava conversando com um amigo hoje, então eu tô num processo de escrita da dissertação no mestrado. Então eu não consigo, por exemplo, fixar só nela, mas eu também não consigo ficar só nela, porque o tempo de hoje está me pedindo tanta dinamicidade de mim, principalmente em casa, para fechar ciclos, abrir ciclos, fechar ciclos, abrir ciclos. Então é esse Rogério que se reinventa. E ao mesmo tempo tem que dar conta de várias demandas. Quando também, naquele tempo da dinâmica megalomaníaca que a gente estava, né? A gente parecia não ter tempo. Quando hoje a gente tem tempo e a gente está criando dentro desse tempo vários fluxos. Vários fluxos. A gente não está conseguindo ficar dentro de casa parado, né? Então, o ser humano, ele é muito imenso, ele é muito infinito. Então, é isso. Me apresentando, né? Quem é Rogério? É esse ser dinâmico, é esse ser que se reinventa, que tem uma fragilidade imensa dentro de si, mas diante desse isolamento social e as consequências de fragilidades que esse isolamento social vem provocando, eu digo que estar em estado de pesquisa é um momento de fortalecimento para mim.
porque é o momento de me rever, de me burinar, de me entender enquanto produção de conhecimento e desprodução de conhecimento, de entender principalmente a cultura, né? A cultura que a gente vive. E aí eu começo a entender, por exemplo, o meu universo, começo a entender o universo das pessoas que estão ao meu redor, começo a compreender o universo do mundo virtual, e esse mundo virtual agora, por exemplo, começa a ser uma ferramenta. Ao mesmo tempo que eu estou falando tudo isso, eu estou dizendo quem eu sou. Eu sou esse Big Bang. Beleza? Então Massa. É isso. Então é isso. É essa desordem. Mas é essa desordem com desejo e com ganância de vida. Eu tenho muita vontade assim, de vida, né? O Jorge Maltner, ele falou uma coisa uma vez, que ele dizia que ele sempre está no caos, mas não é um caos com C. Que o caos com C remete muito à confusão, a uma desordenância. E ele prefere o caos com K, porque o caos com K é a harmonia dentro da dissonância. E aí ele ganha várias possibilidades dentro disso e ele brinca um pouco com isso também. Eu gosto muito das suas falas, porque eu acho que nos últimos anos você tem tido essas palavras, sonhos, realizações, né? Muito, muito presente na sua vida. Né? É uma pesquisa do sonho. Eu pesquiso muito. Hoje, nessa quarentena, nesse isolamento, você, enquanto artista, enquanto gestor, enquanto tantas coisas que você o que é que você está sonhando, planejando e executando nas condições que você tem hoje, por exemplo? Primeiro, manter a sobrevivência. Esse é o sonho primeiro. Manter a sobrevivência. É necessária. Luan, eu sou uma pessoa extremamente aleatória, às vezes. Você sabia? Sejamos. Então, deixa eu dizer um negócio. Eu quero agradecer o convite de estar aqui conversando, trocando com você nessa noite. Ah, que ótimo. Eu fico muito honrado. Acho uma honra, porque em momentos de isolamento social, você ser convocado para falar sobre você, sobre sua produção, sobre, enfim, né? Registrar um tempo, eu acho muito válido. Então, quero, ao mesmo tempo em que estou agradecendo, lhe parabenizar também por esse momento, porque eu me vejo em você. Você, para mim, é um espelho, então, de reinvenção. Se o momento pede, para que a gente utilize o celular enquanto ferramenta, então a gente vai usar. A gente é a água que entra, a gente é a água que não tem forma. A forma da gente é o tempo que a gente tá, é o tempo que vai fazer a gente virar essa forma. Mas aí também tá uma sacada, a gente precisa entender e estar muito atento que essa forma que a gente pode também está sujeita a se adequar, ela pode ser uma forma não bem-vinda. Então, é bom que a gente fique atento. Por exemplo, para momentos como esse, né, para lugares de fala, para foco de resistência. E tudo isso vem com o entendimento do ser. Aí a gente chama a atenção para a liquidez da vida, né, para a sociedade líquida. Quando também a gente colocava a sociedade líquida a partir desse mundo virtual. E o mundo virtual ele é muito fortalecedor também. Sim, então é sim. Isso, assim, eu sou muito aleatório. Eu quero lhe agradecer pelo convite. Sejamos aleatórios. O que você quiser falar, você pode falar aqui. O que você quiser provocar, você pode provocar. O que você quiser gritar, você pode gritar. O que quiser cantar, você pode cantar. Você pode tudo aqui. Aqui é um lugar que a gente pode tudo. E aí, eu lembro muito de uma fala que nosso querido amigo John, que ele sempre está presente aí, mesmo que num lugar outro, etéreo, ele tá presente. E Jonathan Rodrigues, que fez parte, inclusive, do Boca de Sena também, né? Enquanto essa família Boca, que hoje está também na família Caixa Cênica, e é todo mundo parente, né, das artes.
John, ele fala uma coisa muito bacana, que ele diz, a gente, enquanto artista... Tá dando... Acho que tá dando uma interferência nessa tecnologia. John Thaís. Eu acho que deu uma leve interferência, mas estamos ainda no ar, né? Você está me ouvindo? Eu acho que deu uma leve pausa aí na internet de Rogério. Não sei como tá para vocês, então deem um alô para saber se a gente se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo a gente bem. Congelou, né? Tanto que saiu da conversa. Mas a gente vai retornar. A tecnologia tem dessas. Eu já mandei aqui o convite. Vamos aguardar ele voltar. E... Cadê? Você está me vendo e ouvindo bem? Oi, eu voltei. Tranquilo? Voltou? Então, eu estava dizendo... Tá dando um negócio aí, né? Você tá me ouvindo bem? Eu vou sair. É isso, ele saiu de novo. Daqui a pouco ele faz o quê? Ele volta de novo, né? Porque é assim mesmo. Deixa eu ver, eu vou mandar um convite de novo, porque assim, era sobre isso que eu ia falar. Pronto, era sobre isso que eu ia falar, porque a gente que é artista, a gente já resiste o tempo todo, a gente resiste às artes e a gente insiste também. Era isso que eu ia falar, que a gente vive na insistência. Então a gente está insistindo aqui nessa bendita conexão para que isso aconteça. Era justamente sobre isso que eu ia falar. Luan, você está me ouvindo agora? Bastante bem, tá ótimo. Então a gente precisa deixar muito explícito para os nossos participantes da noite que tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive não nada. Pode cair 1000 vezes, a gente vai entrar. A gente insiste, enquanto a nossa essência de artista, a gente está insistindo o tempo todo nessa coisa. Mas que você estava falando que Jonathan falou o quê? Jonathan além da gente resistir, a gente insiste o tempo todo. Ele sempre diz isso. Ele diz, além da resistência, a gente também está na insistência. Eu amo essa fala. Eu acho que serve para muitos lugares da gente enquanto artistas inquietas, enfim. Eu acho muito bacana quando ele coloca isso. Patrícia está dizendo aí, resistência. É isso também. E aí eu queria saber uma coisa, para a gente prosseguir aqui como for possível prosseguir. A imagem dele caiu de novo, não sei se ele está me ouvindo. A gente vai ficar nessa, né? Enquanto a tecnologia permitir, né? Eu vou conseguir conversar com ele essa noite, eu vou conseguir. O pouco que a gente conversar já vai ser potente. Já vai ser... É desesperador? É desesperador. Não é tranquilo. A gente fica com isso de cair a imagem o tempo todo. Ele pediu aqui a conexão. Já abri a conexão aqui para ele. Vamos ver se ele vai entrar. A gente fica nessa, trabalhando nessas incertezas. Agora eu acho que vai. Olha lá, voltei. Agora... Tá me ouvindo? Tô. Agora eu tô. Eu queria saber uma coisa. John tá falando aqui, ele disse que ouviu a Alexandra. Tô ouvindo. John tá dizendo aqui que ele ouviu a Alexandra uma vez e ela lançou isso, né? Foi a Alexandra Dumas aí que lançou essa inquietação de resistir e insistir, né? John acabou de colocar que ele reproduz. Então, ótimo saber da origem dessa insistência. Rogério, você também, dentre tantas coisas, é gestor cultural. Você se coloca como gestor cultural, não é isso? Eu me coloco como várias coisas, inclusive como ser humano, a priori. A priori, como ser humano. Você acha que muda o quê
para a gestão cultural daqui de Sergipe, com tudo isso que está acontecendo? Olha, eu vou falar. Você está conseguindo me ouvir? Tô. Tá, né? Então, a produção cultural, me parece que ela começa a aumentar mais. Porque em estado de pandemia, você com esse isolamento social, né, surge inúmeros editais. Então, é aí que a produção ela começa, por exemplo, a ver medidas e ferramentas para dialogar com o contexto. Então, é por isso que eu digo que antes a gente não tinha tempo, aí pareceu que no isolamento social a gente estava com muito tempo, e agora eu ouço as pessoas dizerem que elas estão com muitas coisas para fazer. Uma parcela de um público, né, diz assim, eu estou muito atarantado, eu tenho muita coisa, eu estou muito cheio de coisa para fazer. Então, que produção a gente está falando, né? Que produção é essa que a gente está falando? E aí, se a gente fala de uma produção prática de teatro, é um momento de muita fragilidade, pelo fato de que é um momento novo de se entender como fazer teatro dentro utilizando uma ferramenta virtual, visto que, se você for para a etimologia da palavra, o teatro não é. O teatro é um encontro, né? Então, a gente está meio que usando uma medida paliativa, inclusive como modo de entreter o povo, né? Não é para sair de casa? Então, tá. Então, a gente está buscando medidas de levar conhecimento, tentando provocar, interferir no cotidiano dessas pessoas, provocando reencantamento poético, nesse cotidiano triste, né? E principalmente quando a gente vai para um desgoverno do Brasil, e quando a gente vai para um representante como a gente tem aí da Secretaria de Cultura, né? Então, é um desnorte, é uma fragilidade muito grande. Então, quando você fala como é que está a produção, eu acho que como está a produção no mundo, aí a gente pode abrir um adendo, né? Existe no mundo as pessoas que estão em outras posições. Sim. E aí, mesmo com toda essa fragilidade, tem pessoas que em uma outra posição, elas são privilegiadas, né? Eu não posso... Por exemplo, a gente pode lembrar agora do grupo Caixa Cênica, que tinha um espaço que acabou entregando porque as condições estão... Aí a gente vai entendendo agora medidas de privilégios, né? Então, eu quero dizer assim, que eu acredito que a gente enquanto produção, sempre esteve no lugar de pandemia, porque é muita exclusão, é muita falta, é muita escassez, né? Com a pandemia, a gente ganha visibilidade. Porque, por exemplo, eu me lembro que ao longo dos 15 anos de produção dentro do Boca de Cena, poucos foram os momentos, a partir de estratégicas duras, para se conseguir através de um edital, para montar um espetáculo, né? Então, assim, as coisas, elas sempre... Elas parecem que elas estão no mesmo lugar, só que agora ela afetou o público todo. E aí, afetando o público todo, aí agora começam as máscaras a cair, né? Os poderes, os privilégios. Então, eu quero dizer que, assim, eu, enquanto produção, eu já tenho uma estratégia. Na verdade, eu trabalho em cima de estratégia diante da escassez. Então, eu já estou no meu escasso. Então, no escasso, eu vou continuar produzindo da mesma forma. Independente se estiver no governo, se não estiver no governo. Que eu acho que é o que acontece com o Caixa Cênica também. Eles resistiram até ali porque foi possível. Mas só que aí eu acho que é uma questão também sábia, né? Para não gerar uma bola de neve financeira. Porque se não está abrindo, ou seja, não está tendo capital de giro. Está tendo só o quê? Tá inflando. Então, eu tô falando de um grupo que não tem privilégio de espaço e que quer produzir e que quer trabalhar. Por isso que quando eu falo da classe artística sergipana, eu acho que é muito bonito ver os trabalhadores da cultura. Porque eles fazem independente se tiver dinheiro ou não, assim, se tiver uma grana, se tiver um cachê, né? Essa não é a nossa total realidade.
Claro, eu não tô falando de particularidades, eu tô falando de uma coisa maior, ampla. Então, se você me fala como é que tá a produção em Sergipe, vai depender. A gente tem as pessoas de privilégio e tem as pessoas que não são de privilégios, né? Por exemplo, quando eu queria muito tu ter me fortalecido, e aí eu tô falando de mim, quem é Rogério, né? Eu queria muito ter fortalecido dentro de uma esfera do teatro. Eu queria que o teatro me mantesse, assim, eu queria que o teatro ele fosse o pagador das minhas contas, literalmente. Mas não é. Não O que é, o paga teatro suas não... contas? O que paga minhas contas são as várias personagens que eu tenho que virar no dia, né? Então, assim, tem uma frase de Isabel Santos que eu gosto muito, né? Que é a magia de produzir sonhos e a magia de produzir sobrevivência, mais ou menos isso. O teatro, pelo menos eu tô falando de mim, porque teatro pode pagar a conta, assim, só o teatro, enquanto profissão. Ele pode pagar a conta de outras pessoas. Mas a minha não, eu não vivo só pelo teatro, eu tenho um esforço de manter o teatro vivo. Por isso que eu digo Você que também é professor? eu sou professor. Então, assim, eu tive que, por exemplo, focar. Eu queria fazer teatro, não queria desistir. Eu venho de uma classe de família muito humilde mesmo. Humilde de classe baixa, se a gente for pensar classe econômica. Então, eu dizia sempre assim, poxa, se minha mãe morrer, quem vai me dar um prato de comida? Quem vai me dar um prato de comida? Né? Então, aí eu foquei muito na questão do estudo, me organizei, entendi o que era esse estado de produção, produzindo a minha própria vida, me organizando. Fiz o concurso do estado para professor, consegui, né? E aí consegui com muitas pedras. Eu me lembro que no período eu tive muitos amigos que fizeram curso, por exemplo, pagaram cursinho. Eu tinha um sistema que eu botava na parede, que é como eu faço os meus projetos no Boca de Cena até hoje. Então, por isso eu digo que o Boca de Cena ele me influencia muito na minha questão de vida. E eu influencio o modo de produção do Boca de Cena. É um ciclo que começa e não tem fim e que se fortalece. É como se fosse a cobra comendo o rabo dela mesmo. É um processo de... Ouroboros. Início e fim, início e fim, início e fim. Então, eu tive que ralar muito, porque imagine se eu não tivesse um emprego público hoje, mas esse emprego público também ele é muito complexo, paradoxal, porque eu tenho que dar uma conta de uma demanda, ao mesmo tempo que eu tenho que estar fazendo teatro. Eu tenho que estar fazendo teatro, não, eu tenho que alimentar o sonho de fazer teatro, porque eu faço por prazer. Então é isso, a produção. Se você for pensar a produção de teatro em Sergipe, ela é muito ampla. Existem os privilegiados e os não privilegiados, né? Eu não vou dizer que o meu é um privilégio, o meu é uma conquista de sobrevivência. Até porque hoje, se a gente fosse pensar dentro do Boca de Cena, eu posso dizer que eu tenho isso, mas o conjunto todo não tem isso. A Blitz Cultural, por exemplo, agora, ela vem e ela coloca em cena pessoas que não têm renda fixa, mas que também não é o que a Blitz vai oportunizar essa pessoa a receber enquanto economia, não é nada, assim, é como se fosse uma ajuda de custo, porque não paga, né? Inclusive porque esse edital que foi proposto, ele tem um teto financeiro, então é um teto que quando você pega um teto e bota nesse coletivo, quando você vai fazer a decomposição aí do que vai distribuir, não dá muita coisa. Mas aí o que acontece? A gente precisa estar propondo, porque existe um coletivo que não tem uma força de subsistência. Não tem uma força, não tem um capital, por exemplo, de giro diário, mensal, né? E a arte, ela meio que a arte ela não privilegia, não dá esse privilégio a certos focos ali. Então, existe essa disparidade. Você compreende o que eu estou dizendo? Entendo. Eu quero mandar um beijo para sua tia, que ela tá falando que suas palavras estão lindas e tá lhe desejando muito sucesso. Eu quero mandar um beijo para ela. Olha, Adriana, tia Adriana é maravilhosa. Olha, esse pensamento aí que você falou agora é muito um pensamento de gestor também, né? O artista precisa se gerir o tempo todo, né?
É muito, às vezes, paradoxal isso. A gente separa essas funções, mas elas caminham muito juntas, né? Fala um Então, pouco tem uma dessa questão. cultural. Então, tem essa questão, por exemplo, o artista, você está falando de que artista? O artista, ele é ator, o artista, ele pode ser gestor. Dentro dessa miscelânea de papéis, há um conflito muito grande. Por exemplo, quando eu montei, trabalhei em cima da produção dos Cavaleiros da Triste Figura, eu tive uma experiência muito forte. Porque ao mesmo tempo que eu estava tendo a oportunidade de experimentar o trabalho do ator, né? Pensando o corpo, pensando a voz, eu tinha também que estar pensando na produção. Eu era a pessoa que estava desenhando a produção. Mas eu não queria ficar só na produção, porque senão na minha cabeça eu estava perdendo uma oportunidade de treinamento, né? E o teatro, ele é treinamento. E aí, quando você entende o teatro enquanto treinamento, foge dessa ideia do que é bom e o que é ruim, né? O que é bom e o que é ruim é o treinamento, é o encontro, o teatro enquanto encontro. Por isso que eu volto para essa ideia dessa ferramenta virtual e que está sendo tão útil para a gente, né? Para trocar. E aí, quando eu vou voltar para a ideia da produção, né? Então, é muito complexo para o artista que assume várias funções. Mas sobrevivência, magia de produzir sonhos e a magia de produzir sobrevivência. Aí eu volto, dentro do coletivo, da equipe do grupo do Boca de Cena, nem todo mundo tem um emprego, uma renda fixa. Então, eu, enquanto visionário de produções, que acaba assumindo, também acabo lançando proposições que gere uma renda nem que seja mínima, diante do quadro atual que a gente está vivendo. Eu estou falando de uma gestão de um núcleo mínimo, né? Se a gente for pensar um foco... O Boca de Cena, ele não recebe apoio financeiro, como é a renda do grupo Boca de Cena? Não tem um capital de giro, então, justamente, o que a gente ganha fora, o Boca de Cena acaba se alimentando porque tem fases que o Boca de Cena não tem caixa, por exemplo. E aí tem água, tem luz. Então, teatro, o primeiro ato do teatro é a responsabilidade. Sim. Então, as contas, meu filho, tá dentro da responsabilidade. O que eu posso fazer mais? Então, é isso que eu tô dizendo, né? Essa reflexão, ela é muito ampla. A gente precisa pensar de qual grupo a gente tá falando. De qual grupo, né? De qual classe, de qual região. Então, a gente precisa entender pra gente não fantasiar muito, né? Porque, por exemplo, eu tenho a oportunidade de acabar ocupando várias funções pelas energias que tenho. Então, eu acabo tendo esse compromisso de responsabilidade, né? Diária, pensando, produção. E aí eu vou abrir mais o campo. Quando eu penso em produção, quando eu penso em produção, por exemplo, né, eu tô fazendo um mestrado agora, que é uma produção de conhecimento para o Boca de Cena também. Porque quando eu pego o espetáculo... Como é? Em que é o mestrado? É em culturas populares. Na UFES, no PPG Culto. Da gente. Como é? É para quem não sabe que está aqui vendo a gente, mas eu sei muito bem. Não, é bom mesmo essa mediação, porque o meu fluxo de pensamento ele é muito rápido. Ele é muito rápido, vai me controlando, porque eu sou muito enérgico. Eu não tenho controle da minha energia. Às vezes. Aí o que é que acontece? Por isso, por ter muita energia, aí eu vou, né? Aí, pensando nessa questão da produção, do conhecimento dentro da universidade, do mestrado em culturas populares, no PPG Cult e na UFES. E aí, esse conhecimento, esse retorno, ele vai voltar diretamente para o Boca de Cena, porque eu estou pegando o espetáculo do Boca de Cena enquanto um sítio, enquanto um empreendimento, um campo, e buscando bases. Porque o próprio trabalho do Boca de Cena já se justifica em si mesmo. E aí, se a gente for pensar, por exemplo,
a partir da luz de Boaventura de Souza Santos, o Boca de Sena ele é um foco de resistência, né? É um foco de elucidação. Então, estou falando de uma trajetória de 15 anos, mas também se a gente for pensar... Hoje eu penso de que vale o tempo se você não faz desse tempo uma terra fértil. Então, quando eu estou dentro da universidade, eu tô adubando o Boca de Sena, eu estou deixando ele vivo. Porque eu estou pegando, trazendo ele para o contexto do tempo presente. Vamos pensar o Boca de Sena a partir de agora. E tudo isso vai acabar interferindo na sua prática, no seu fazer, né? A partir das provocações que as leituras, elas me oportunizam, por exemplo, a viajar para outros entendimentos, né? Então, me diz uma coisa. Me fala um pouco mais da Blitz cultural, nesse contexto todo. O que é que você quer saber da Blitz cultural, mais especificamente? O que você quiser falar da Blitz cultural para quem não conhece a Blitz cultural. Então, primeiro, a Blitz Cultural ele é um evento que acontece desde 2014, lá no Boca de Sena. É um festival de arte, onde a gente compartilha saberes, né? O principal e primeiro objetivo da Blitz Cultural é parar, pensar e refletir. Refletir através das diversas linguagens artísticas, como teatro, a dança, a música, a oficina, como debates, né? Eu me lembro que em foi 2014, foi 2015, a gente provocou um encontro dos diversos gestores, fazedores artistas de Sergipe, para pensar a produção teatral de Sergipe. E a gente tem esse material gravado. Ou seja, o Boca de Sena ele tem um hábito, ele desenvolveu ao longo dos 15 anos, um hábito de registro, do registro de sua memória. Então, isso é produção também, isso é produção, né? E aí, quando a gente vai para a produção da Blitz Cultural, é uma produção que, na verdade, a Blitz Cultural já é um projeto que a gente está em um campo de fortalecimento, porque já é um projeto que existe, ele acontece porque tem parceiros desde 2014. Aí a gente leva oficinas para as escolas da rede pública do bairro Bugio. A gente fecha uma praça, que é a Praça do Final de Linha, Oswaldo Mendonça. Lá a gente leva circo, teatro, show musical, performance. Ou seja, acreditando nesse reencantamento poético do cotidiano, né? E aí eu falo, essas atividades, você me pergunta, ela tem um investimento? Não. O primeiro investimento que a Blitz Cultural teve, por incrível que pareça, foi agora para uma live que a gente vai fazer agora de maneira virtual. A gente conseguiu, por exemplo, pela primeira vez um patrocínio. Um patrocínio não, ai que fosse um patrocínio. Um apoio, né? Aí conseguiu um apoio, mas também que para o momento que a gente está vivendo soluciona, movimenta. O apoio é mais singelo, né, do que o patrocínio. O patrocínio ele é mais forte, ele é mais encorpado. Diga uma coisa, então, você fez a Blitz Cultural no bairro Bugio, que é um bairro periférico daqui de Aracaju, né, considerado periférico. E você fez para a comunidade, você fez com a comunidade, para a comunidade, né? Hoje não tem mais como ter essa aglomeração, essa arte desse encontro, né? Como é que você sente, então, fazer essa arte da Blitz Cultural na virtualidade? Como é que você entende e interpreta isso? Eu entendo que eu preciso dialogar com a diversidade múltipla dos públicos. Então, por exemplo, na programação a gente tem um artista do Bugio. Automaticamente, ele enquanto artista do Bugio, que morador do Bugio, ele movimenta as redes por ali. Aquelas redes, ela vai se expandindo. Então, agora é pensar de que maneira a gente pode estar junto mesmo estando distante. É esse exercício. Agora o exercício é esse, é pensar como está distante, estando junto, estando distante. Aí a gente trouxe, por exemplo... Oi? O Bugio vai estar online? O Bugio está no mundo, né? O Bugio vai estar online. Se o Boca de Sena enquanto propositor, acho que da ideia... É isso, o Boca de Sena, por exemplo. Quando a gente pensa na Blitz Cultural... Tá me ouvindo?
Tô sim. Quando a gente pensa, por exemplo, na Blitz cultural, a gente pensa no Boca de Cena, não é isso? Sim. Aí, automaticamente, o Boca de Cena nos leva a pensar em quê? No Bugio também. Então, é campo simbólico, meu amor. Então, o campo simbólico tá verde. Então, tá atento, né? É isso. Então, O campo tá sendo... a gente precisa agora entender que a gente tá trabalhando pelo campo simbólico das coisas, né? O tempo todo, né? A gente que é artista, a gente tem essa coisa de trabalhar com signos, né? Com símbolos e também com esses rituais todos, né? Eu acho que quando você coloca também essa Blitz, que era uma coisa muito presencial, né? A Blitz foi um evento lindo aí, que teve retornos, eu acho que fantásticos, né? E agora ela é transferida para essa virtualidade, né? Você acha que o nosso papel assim, muda enquanto artistas? Qual é o nosso papel enquanto artistas? Como você vê isso? Eu nunca perguntei isso para você. Olha, nosso papel enquanto artista primeiro é estar Agora. bem. Agora é cuidar do nosso corpo, que é a nossa primeira morada. A gente precisa entender desse cuidado primeiro do nosso corpo. O meu corpo é a minha primeira morada. Então, se eu tenho esse entendimento de sensibilidade, eu vou ter empatia. Né? A gente viu, por exemplo, numa entrevista ontem, o comportamento da secretária. Ali não foi um comportamento empático. Não foi então, me faz levar a um entendimento de arrogância, de fragilidades, de fechamento de círculo, de guetos deles, né? Então, eu acho que nós, enquanto artistas agora, precisamos pensar no nosso corpo enquanto primeira morada, cuidar da gente para pensar em como a gente pode cuidar dos outros. Por exemplo, a gente pensa, por exemplo, na arte como uma projeção de uma qualidade do melhor do outro e não da gente. Se a gente está bem, a gente vai poder pensar melhor de como é que a gente pode interferir melhor no outro. Então eu acho que está faltando isso, está faltando esse estado primeiro de uma limpeza mais espiritual, individual, entende? De um entendimento mais de si. Você acha que... eu vi uma vez... Eu faço um roteiro para conversar aqui com as pessoas, mas eu não sigo roteiro nenhum. Eu vou falando só o que for aparecendo. Eu li uma vez, na verdade, assisti, ouvi, né? Duas artistas de Salvador conversando, a Bruna Rocha e a obsessiva dantesca, Laís Machado. E elas falaram que nesse momento a gente está muito afoito e a gente está querendo produzir muito o tempo todo. Né? A gente não suspendeu as atividades e acreditar tem um negócio tocando aí, a intervenção performática. E elas estavam dizendo que algumas atividades não pararam, que entender que suspender as atividades é uma ilusão, né? As atividades não foram suspensas, elas só estão sendo rearranjadas. E elas disseram uma coisa interessante, que a gente está produzindo sem refletir. Que nesse momento, nessas atividades remotas que a gente está fazendo, a gente está reproduzindo tudo isso, né? Produzindo tudo isso sem refletir. E que agora é a oportunidade de refletir. Né? O que é que você tem a dizer sobre isso? Que elas falaram, inclusive, ontem. Olha, eu assisti uma entrevista de Boaventura de Souza Santos com Caetano. Aí, Caetano diz bem assim, Boaventura, qual seria o projeto de mundo que você sugeria hoje pra gente? Aí ele diz bem assim, não tem um projeto de mundo. Diante de tanta multiplicidade do ser, então a gente tem que pensar nessa multiplicidade. Por exemplo, para minha mãe, não sei o que é refletir. Para mim tem momentos que está sendo muito bom. Eu pegar, por exemplo, um tempo da minha vida e produzir minha dissertação, que me leva para um campo de entendimento, e aí tem um momento que eu fecho essa pasta, aí tem um momento que eu vou fazer produção do Boca de Cena, por exemplo, se eu tivesse parado na produção do Boca de Cena, não teríamos a Blitz Live, por exemplo. E o que me encanta é de entender que vai ter a Blitz Live, porque
a gente está dialogando com o tempo. Por exemplo, é uma resposta ao tempo. O tempo está pedindo para a gente fazer live, então a gente vai fazer live. Mas isso não é novidade. Por exemplo, a gente tem o grupo Atualona, que está fazendo uma série de lives. Em comemoração dos 10 anos, inclusive, né? Do grupo. Comemoração dos 10 anos. Então, quer dizer, é um coletivo que dialoga muito bem com a ferramenta virtual, né? Que cria estratégias de sobrevivência, independente de se está ganhando edital ou não está fazendo. Tem momentos que eu fecho a parte de produção do Boca de Cena e vou assistir um filme, vou fazer leitura audiovisual, né? Então, assim, eu acho que eu concordo muito com Boaventura de Souza Santos. Eu acho que existem vários projetos de mundo, principalmente na pandemia. Cada um vai entender o que é melhor para si. É esse entendimento muito particular, né, de como é que eu estou agora, nesse momento. Se para mim produzir vai me colocar no lugar de estado ativo, que bom. Mas tá fazendo bem para mim? Que bom. Para outra pessoa, talvez não. Não sei se para minha mãe seria interessante ela parar para ler um livro. Eu não sei. Talvez... Você... A cena cultural sergipana nessa quarentena tem salvação? Mas o que é a salvação na sua cabeça? E continuar sobrevivendo. Se você... Olha, eu acho que o Atualona é um grande exemplo para mim. Uhum. Então, ele me apresenta que é possível, sim, independente. Darwin fala disso, né? O ser humano não é adaptável, ou sobrevive os adaptáveis. É bom, eu espero que todo mundo sobreviva, né? Mas, assim, é um esperar meu. Porque a gente sabe que o mundo ele é uma competitividade agressiva absurda. A gente sabe que existe uma competitividade muito grande, absurda. A gente sabe que existe o campo dos privilégios. A gente sabe que dentro desse campo dos privilégios ainda existe a competitividade absurda, que exclui, que massacra e que, por vezes, a gente precisa estar atento para não estar atrás, né? E quando eu digo estar atrás, é não ser esmagado diante desse mundo avassalador. O que eu penso assim, enquanto perspectiva para agora, como é que o nosso instrumento de trabalho, que é a arte, ele possa chegar de uma maneira para a população e fazer com que ela se entenda em um campo social, né, em um campo cultural, em um entretenimento também, em uma parte de lazer, que seja significante e importante. Eu acho que a gente precisa agora importanciar os nossos momentos com muito cuidado, com muita empatia. Tá tudo muito sensível, ao mesmo tempo que tá tudo muito aflorado, né? As pessoas, elas estão entre quatro paredes. E Sartre já nos diz o que é uma pessoa entre quatro paredes, né? Então, assim, Agora, entre quatro paredes, eu lembrei disso agora, desse entre quatro paredes de Jean-Paul Sartre, né? O filósofo francês. Então, é isso, assim. Então, assim, muitas pessoas também já têm experiência de viver na quarentena em casa. Uhum. Né? A solidão social, ela não é um fato da pandemia. Ela é uma questão que assolou o mundo e agora é preciso ficar em casa, né? Mas é preciso se reinventar também, ou não também, né? Eu vou muito pro foco pro que Boaventura diz, né? As formas de viver são várias. Agora sim, uma agrida o campo do outro. Eu acho que a gente precisa se atentar a isso. Ou você fortalece ou fica de boas no seu campo, que já é bom, já tá bom, de tamanho. A gente... fazer arte, Luan, fazer arte é muito difícil. Por isso que eu digo bem assim. Eu acredito que os artistas sergipanos, eles são vitoriosos, porque pelo fato de manter... Eu costumo dizer, eu faço teatro porque tem o Emboaça, que foi de lá que surgiu em 2005 o Grupo Boca de Cena, a partir de um projeto que foi um ponto de cultura, né, a partir das políticas culturais criadas lá no governo de Lula. Sim. E aí o que acontece? Esse coletivo de meninos que
tiveram a oportunidade de participar de um curso, abrindo a sua cabeça, sua lente ocular para o universo social, entende isso enquanto uma ferramenta poderosa e até hoje está aqui, reverberando. Enquanto potência mesmo, né? Usar, eu acho que esses lugares e os não lugares como potências de sobrevivência, criativas, enfim, de tudo. A potência ela já vem pela existência, existir já é potência. Né? E aí, assim, eu não posso esquecer, por exemplo, do Emboácio, eu não posso esquecer do Mamulengo de Cheiroso, eu não posso esquecer de Isabel, eu não posso esquecer de Iva de Nil, eu não posso esquecer de Isaac, eu não posso esquecer de Valmir Sandes, eu não posso esquecer desse povo todinho que, por exemplo, fortaleceu essa terra para que, por exemplo, o Boca de Cena fosse esse agente que interfere na comunidade hoje. E como qualquer e todo projeto, ele tem seu início de vida, seu meio de vida e seu final de vida. Né? Então, assim, é o curso normal de vida de um projeto. Então, o Boca de Cena, por exemplo, como eu disse, né, o Atualona, que para mim é um exemplo de resistência, assim. Opa, não pode se encontrar, então vamos fazer os 10 anos assim, né? Live, vamos fazer live. E aí movimenta o grupo. Eu acho que a gente tem que falar de projetos que faça a gente vislumbrar potências de sonhos. Aí você me diz, Rogério, você fala muito de sonho, eu pesquiso sonho. Né? E aí, quando a gente fala do sonho, o sonho não é só aquela coisa que vai fazer a gente rir. Não! O sonho, ele tá muito no campo também das trevas. Né? Quando a gente sonha, a gente tem que estar aberto a entender que tá alegria, tá tristeza, tá uma caixa de Pandora, né? É uma caixa de Pandora. É uma guerra de você. É uma guerra de você com você mesmo. Então é isso, né? Então eu não posso, por exemplo, esquecer essas pessoas todinhas do teatro sergipano que fortaleceu esse fazer para eu também poder fazer. E aí nós, Luan, seremos exemplos daqui para frente, né? Sei lá, não também. Uma coisa, a gente está se encaminhando para o fim, ou não? E aí eu queria que você deixasse aqui nessa live que vai ficar para a posteridade, né? Nessa transmissão, nesse papo, nesse diálogo que a gente está tendo, nessa troca, né? Nesse fluxo, que você dissesse para o Rogério que vai assistir esse vídeo, quando tudo isso acabar, essa pandemia acabar, o que é que você diria para esse Rogério, para o Boca de Cena, para os grupos de teatro sergipanos? Que mensagem você deixaria nesses ritos finais aqui desse papo que a gente está tendo? Acredite no seu fazer, viva o que tem que viver, respeite o espaço do outro. Se for para fortalecer, fortaleça. Se não for para fortalecer, sai de campo, que é importante. E é isso. Eu não tenho muito para dizer, não. Assim, é isso, assim. Né? A gente tá numa incerteza muito grande. A gente tá caminhando, a gente tá em areia. Como é que diz aí, minha gente? Areia o quê? Como é? Movediça. Isso. Então, assim, essa pandemia, ela é muito incerta, assim como nós também estamos em momentos de muitas incertezas, né? Mas nessa incerteza, acreditar sempre, né? Acreditar na existência, acreditar em novos projetos, acreditar nos projetos mais bobos, inclusive. Eu acho que chegou o momento da gente acreditar na energia pueril. Eu acho que esse é o momento de entrar na floresta e começar a ver os seus seres. E botar pra fora. Eu gosto dessa ideia. Ó, Tony Edison, que é um incrível, que também vai estar nesse papo comigo aqui, com a gente. Ele está dizendo, parabéns, existir é potência e sonhar é semente do acreditar e construir. Eu acho que tem muito a ver com o que você já prega. Tem muito com o que prega, né? Eu acho que é uma pregação também, né? É uma pregação performática. Sim. Eu acho assim, só pra gente se encaminhar, que eu acho que daqui a pouco vai entrar nos 30 segundos finais,
Eu queria lhe agradecer imensamente. Você está contribuindo, você está somando, fortalecendo, trazendo essas suas ideias. Eu acho que você tem tanto a somar, tanto a acrescentar sempre também. Eu acho que tanto com seus falares, quanto com seus saberes e quanto com seus fazeres. Eu acho que isso que você faz quer dizer muita coisa já. E eu lhe agradeço muito por você ter aceitado esse convite de estar aqui. E assim, não está dizendo que ele não é incrível, não. Nem tão incrível. Ah, ele é, adoro Tony. Tony, beijo, hein? Beijo, Tony. Um beijo. Então, Rogério, Luan, eu me lembro de uma coisa muito séria, assim, uma coisa muito fortalecedora. Séria não, fortalecedora. Quando o Boca de Sena adquiriu um terreno lá no bairro do Gil, e ele acreditou que ali faria uma grande fábrica, não sei se uma grande, mas uma fábrica de sonhos. Eu acho que é o jogo da dualidade da vida, de acreditar no sonho, na realidade que tem que produzir sobrevivência, né? É um dia de cada vez para agora. Também eu estou falando assim, é como eu visualizo, mas não, eu não estou falando a verdade, eu não quero ser o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade, é só uma experiência de pensar o aqui e o agora, mas amanhã eu já nem sei se estou pensando isso também, porque eu não vou me prender às amarras, né? Diz ali bem assim, eu tenho um negócio que diz bem assim, tem uma coisa que diz bem assim, emancipe-se da escravidão mental. Eu acho que é isso, pronto. Se você me pedir uma palavra de fortalecimento para os próximos dias, é isso. Emancipe-se da escravidão mental. Então, e aí voltando para a ideia lá do terreno, né? Quando o Boca de Sena adquiriu aquele terreno e disse que ali faria uma fábrica de sonhos, é possível, está no campo do ser humano. O Boca de Sena é feito por seres humanos, assim como toda a humanidade. Então, a humanidade, ela tem potência, né? Bom, eu voltei aqui para a live. Eu estava tendo um papo com o Rogério, só estou com 30 segundos. É isso, é isso. Acho que daqui a pouco eu tento fazer outra para fazer esses hits finais, se é que já não foi os hits finais. Gente, obrigado a quem assistiu. Amanhã tem mais, 7 horas, com outra pessoa incrível. Um beijo, obrigada. A gente fica por aqui hoje. Ou talvez daqui a pouco a gente volte.